Mas, Dino, com relação ao zoológico, de fato, no comecinho das nossas buscas ali, né, dos ufólogos que cuidavam do caso, chegamos a considerar alguns raros depoimentos que diziam que largamos mão disso, e fomos ver que não tinha procedência mesmo, realmente não. O que atrelou o zoológico à história do caso foi o avistamento de uma senhora sexagenária, de 61 anos na época, dona Terezinha Klepp, que fora esposa, porque já faleceu há alguns anos, infelizmente, esposa de um vereador muito querido na cidade, também já falecido, que era o vereador Marcos Klepp, e ela estava no zoológico, na época, a prefeitura não dispunha de muitos recursos para o zoológico, apesar de que havia lá uma bióloga que cuidava bem, outro biólogo, que é o Marcos Mina, e ela disse que ao sair numa festinha particular que havia lá, no restaurante Pai Querer, que fica numa elevação do zoológico, um lugar mais escuro, com pouca iluminação na época, muitas lâmpadas queimadas, etc., ela saiu para fumar e viu, ou teria visto algo parecido com uma criatura, semelhante àquela que foi descrita por outras testemunhas civis, e achou que tinha, inclusive, uma espécie de elmo dourado na cabeça, enfim, se assustou, voltou correndo, pegou na mão do marido, que saiu da festa imediatamente, e essa foi a participação dela. Uma pessoa extraordinária, uma mulher querida ali na cidade, ela e o marido, sob todos os pontos de vista. Eu até, Dino, aproveito a dica que você me deu, quanto ao zoológico, para destacar isso, né? Quando a gente fala que uma testemunha pode ter visto aquilo que ela diz que viu, mas pode não ter sido, aliás, o que diz, pode ter sido outra coisa, pode ter sido uma confusão, etc. Me perdoem, membros do identificado, que sempre primou pela educação, pela ética. Um monte de gente vem me falar que num caso de uma observação dessa, eu estou dizendo que a testemunha mentiu. É muita má fé de quem afirma isso, ou é uma expressão que eu jamais usaria aqui para não ofender, porque não tem outra explicação. Como é que pode, né? Você fala o tempo todo, olha, fulano pode ter visto, né, Dino, um balão e achou que era um UFO. A pessoa pode ter observado um fenômeno atmosférico e achou que era manifestação da entrada de uma nave extraterrestre no nosso planeta. Essa pessoa teve uma paralisia do sono, teve uma alucinação durante um sonho e achou que foi abduzida. Os ufólogos, partindo para esse tipo de explicação ou de hipótese, estão por acaso dizendo que essas testemunhas são mentirosas? Olha, que absurdo. Ó, gente, vamos colocar a cabeça no lugar, né, que é aqui em cima do pescoço, por favor. Mais uma vez, me perdoem os membros do identificado, porque eu estou mencionando, evidentemente, os descompromissados que ficam sentados lá tomando uma cervejinha e, né, começam a se manifestar durante uma discussão de ufologia. Quer dizer, é um absurdo. Então, por quê? Aproveitando a dica do Dino. Era uma senhora que tinha graves problemas de visão, já naquela época. Gravíssimos. Tanto assim que pouco tempo depois, lamentavelmente, ela perdeu totalmente a visão e alguns anos depois, para a infelicidade de todos, ela faleceu. E ali estava no auge da divulgação do que as três senhoras, faz questão de chamar de senhoras hoje, haviam descrito em toda a cidade, na imprensa, que haviam visto. Quer dizer, toda a cidade, pelo menos aqueles que gostam do assunto, que acreditam nele, ou que de alguma forma se viram influenciados pelo caso, estavam ali com a flor, com as emoções à flor da pele, com as suas crenças, com a sua expectativa exacerbada. Então, de repente, uma pessoa dessa sai num lugar escuro, tem a visão de alguma formação de sombra, né, um jogo de luz e sombra, de uma árvore, seja lá o que for, e interpreta assim, é uma hipótese bem mais plausível de que tenha observado um ser, uma entidade biológica que nós não conhecemos e que não é classificada, ou seja, um ser, como a ufologia gosta, de outro planeta. Ou seja, como os senhores estão muito mais acostumados do que eu, nós temos que admitir as hipóteses mais plausíveis, portanto as mais simples, como prega e determina a navalha de Ockham, ou nós temos que absorver totalmente a hipótese de alguém ter visto um ser de outro planeta com capacete, olha. Né? Então, Dino, só completando a questão dos ossos, se me permitem me alongar só mais um pouquinho, no espaço de um mês, dentro de um mês, até que a dona Terezinha tivesse feito a sua observação, morreram 5 animais dentro do zoológico, e em locais diferentes,
tinham alimentações diversas, diversificadas uma da outra, 2 veados, uma anta, uma jaguatirica, enfim, morreram lá e tinham, apesar da alimentação balanceada, totalmente diferente uma dos outros. E morreram de aquilo que os laudos das vísceras, numa empresa de Belo Horizonte, trouxeram que seria a aparência de uma intoxicação, de uma substância tóxica nas vísceras, doutor Seixas. E aí, vejam o que nós estamos dizendo da ufologia. Uma senhora absolutamente honesta diz que realmente, com sinceridade, viu algo estranho. Para ela, era um ser como havia sido divulgado. 5 animais morrem ali por causas médicas, veterinárias inexplicadas, porque não se sabe o que foi que provocou esse envenenamento, essa intoxicação. Aí, a ufologia associa tudo, Laura. É a famosa associação de ideias. E começa a montar, pelo viés de confirmação, está aí, está confirmado. É um ser que apareceu lá e que matou os animais, como lamentavelmente provocou a morte de um policial militar. E a ufologia sempre faz isto. Sempre faz isto. E eu pergunto, o veterinário diz que realmente a morte foi inexplicada, foi inesperada, apesar da substância tóxica detectada. Aquela senhora teve uma visão lá, então tinha que ser a visão de um ser ali também. Particularmente, nunca achei que fosse. Para aqueles que acham que também eu estou desdizendo o que eu disse, e realmente, como no começo da live eu admiti que realmente desdigo muita coisa que disse, vá conferir no meu livro o trecho que eu falo sobre esse avistamento, para ver se eu dou esse avistamento como a hipótese de algo realmente estranho, uma criatura, etc. Confira lá depois.